Memórias do Poder Legislativo está de volta e a gente continua essa conversa com o ex-deputado estadual constituinte, Abdo Haddad. Deputado, eu queria que o senhor fizesse uma comparação para a gente, por favor, ou se é que existe uma comparação entre essa relação, entre ter um cliente a quem o senhor deve uma satisfação, e existe uma relação de confiança inegável, e o eleitor, porque aqui as pessoas são eleitas para nos representar. Então, tem essa relação deputado-eleitor, deputado-cidadão, existe a relação na iniciativa privada do empresário, consumidor-cliente. Qual é a diferença entre essas duas? Eu acho que para o bom parlamentar não há diferença nenhuma. Porque você tem que respeitar aquele que, você como parlamentar, o eleitor, ele é um contribuinte. Ele paga impostos. Como você é de uma empresa e você tem um cliente, ele vai lá e está te pagando, porque está comprando uma mercadoria sua. E o eleitor está comprando sim, ele está pagando imposto para que você devolva a ele em benefícios. Então eu acho que o bom parlamentar, e que a grande maioria pensa dessa forma, tem que ter respeito. Por que eu tive sucesso no relacionamento? Que eu enxergava em cada um que eu estava fazendo a minha obrigação. Eu, ao atender um eleitor, atender um vereador, um prefeito, eu estava fazendo a minha obrigação. Eu tinha que devolver em benefício a contribuição que eles fizeram. E também aqueles que acreditaram em mim. No caso, o prefeito que me nomeou, o governador que me nomeou, e depois os eleitores que me nomearam. E o senhor acha que existe diferença também, por exemplo, que quando a gente compra um produto, se ele não for bom, a nossa tendência é não comprar mais. Agora, quando a gente elege uma pessoa, nem sempre todo mundo, e não existe essa cultura ainda no Brasil tão forte de se acompanhar e se fiscalizar todo um mandato, às vezes corre o risco de se votar de novo nessa pessoa. Tem essa diferença também, não tem? Mas além disso, de não votar de novo aquele que não correspondeu, eu acho que tinha que ter uma lei também em que, se a pessoa não estivesse correspondendo, você podia desautorizar de ser o seu... Desistir. Desistir. Devolver, é isso mesmo. Tinha que ter essa alternativa, porque muitas das vezes se acredita nas pessoas e elas se decepcionam. Então... Como uma garantia legal. Legal. Por isso que eu digo o seguinte, nós temos que mudar um pouquinho nossa legislação eleitoral. Tem que ter o voto distrital. Reforma política. Reforma política, porque o voto distrital, a pessoa vota naquele candidato do seu bairro. Então ele tem que fazer pelo bairro, pela comunidade, entendeu? Ele tem que trabalhar, tem que demonstrar, porque depois ele não se reelege, se ele não trabalhar. E ele está próximo para eu poder cobrar? Ele está próximo para poder cobrar, entendeu? Então, eu acho que... E outra coisa também, a quantidade de partido que nós temos, não há uma identificação mais. Eu sou filiado a um único partido há muitos e muitos anos, há mais de 30 anos. Não saí, mas também não sinto que eu participo nesse partido. Entendeu? Então, e você vê também muitos parlamentares mudarem de partido como mudam de camisa. Eu acho que você tem que ter filosofia, o partido tem que ter a sua linha de trabalho e as pessoas que acreditarem naquela linha, seguirem aquela linha. E não tem 30, 40 linhas de trabalho, formas de trabalho, filosofias, não tem nada disso. Essa questão do quociente eleitoral incomoda o senhor também? É você ver um deputado sendo eleito por 20 mil votos e o outro com 80 mil não se elege. Também é um... É uma distorção. Não é justo, não é correto isso, entendeu? Mas aquela bancada teve um puxador, tudo bem, não é justo. E a questão da diferença do parlamento hoje para 25 anos atrás, quando o senhor estava aqui? O senhor enxerga muita diferença ou pouca coisa mudou? A gente enxerga assim e com tristeza. Por quê? Porque naquela época você não via nos corredores e nem em lugares fechados, nada, vender o voto. É você negociar
aprovar ou não aprovar alguma coisa que é de interesse público. E hoje você escuta isso. Em nome da fidelidade a um governo, por exemplo? Fidelidade ao governo, fidelidade ao partido, ou interesse, ou tá comprometido com o governo e tem a obrigação de votar. Essa troca não é boa. Não é saudável. Não é saudável. Eu quando escutava, eventualmente, na minha época, em 86, eu escutava o deputado falando assim, vou tentar pegar uma obra do governo. Então ele ia lá, se habilitava, quer dizer, ele tinha conhecimento que tinha, quer dizer, ele era um privilegiado porque ele soube primeiro que o outro que ia ter, ou que tem aquela concorrência. Só isso. Quer dizer, não tinha hoje o favorecimento. E hoje você vê pela imprensa, todos os dias você vê realmente que tem envolvimento de parlamentares. E naquela época era muito raro você ver isso. Eu já não prossegui na vida pública, porque já falava alguma coisa dos parlamentares, do política. Então, para você estar na vida pública, tem que ser uma coisa honrada, quer dizer, é gostoso para você, para sua família. Agora, você está na vida pública e ainda ser renegado, escutar falando do cargo que você ocupa, então já não continua na vida pública por esse motivo. Conta disso. Então hoje a gente vê com tristeza, hoje a gente vê que tem gente boa, tem muita gente boa, mas pela imprensa todos os dias você vê algum envolvimento com o parlamentar. E não acontecia naquela época. E esse negócio de dizer que naquela época não se fiscalizava, não é verdade. Não é verdade. Hoje, os roubos, os malfeitos, tudo é totalmente diferente daquela época. Naquela época, quando você via alguma coisa, a pessoa tinha vergonha, pedia demissão, ou o governante chamava o parlamentar, que estava ocupando um cargo público, ou que não fosse parlamentar, pedia para pedir demissão. Eu assisti muitas das vezes o governante chamar a pessoa e falar o seguinte, olha, se não pedir demissão hoje, amanhã sai demissão no Diário Oficial. Então, basicamente, o que mudou foi o avanço da impunidade. Isso mesmo, é isso. E com tristeza, É incrível que, repetindo todos os dias, você abre os jornais, você fala, não é possível. Deputado, você vê o seguinte, você vê o empresário vai buscar recurso no BNDES, tem uma maior dificuldade. Quer dizer, e você vê que o BNDES dá dinheiro para empresas fantasmas. Agora, recentemente, do doleiro aí, uma empresa fantasma dele recebeu 150 milhões. Então, você fala, a indústria, os empresários se dedicam tanto para esse país, passam todas as amarguras, todos os planos econômicos e não vem na hora que ele precisa a ajuda necessária dos órgãos do governo. Conta pra gente um pouquinho, deputado, como é que é o trabalho que o senhor faz na Fiesp quanto a essa questão da desburocratização. Existe uma comissão dentro da Federação da Indústria do Estado de São Paulo que discute justamente isso. E aproveitando que o senhor falou da corrupção, eu já vou emendar uma outra pergunta. Se o senhor acha que essa burocracia que existe dentro da iniciativa privada, se ela ou também na administração pública, que a gente sabe que ela é inerente à administração pública também, se ela favorece a corrupção, na opinião do senhor? Sem dúvida. Falando primeiro da comissão, o Paulo Scaff decidiu criar essa comissão, me deu a presidência da Comissão de Desburocratização. A primeira coisa que eu fiz foi buscar, no passado, com a memória de Hélio Beltrão, que foi o nosso único ministro da desburocratização, e ele sozinho, mais 5 pessoas, revolucionaram esse país. Eu não sei por que realmente não continuou. Isso parou. Isso parou. Naquela época, mais de 100 mil leis e decretos foram extintos, entendeu? Em pouco tempo de administração dele. E recentemente eu chamei o Piquet, que foi uma pessoa que também foi ministro da desburocratização, na saída do Beltrão, e ele tem um instituto, Hélio Beltrão, em Brasília. Eu convidei para eles trazer tudo aquilo de contribuição, e nós estamos trabalhando muito em função do que já existe. Então nós encontramos no Brasil muitos governos que tomaram decisões desburocratizantes com sucesso, e fomos buscar também no exterior.
por acaso, agora, nós temos o nosso funcionário, nós temos um funcionário só, um executivo, ele está em Paris, depois vai para Portugal, num encontro de desburocratização. Nós encontramos e recentemente convidamos também uma ex-ministra de Portugal para fazer uma palestra na Fiesp, para falar sobre desburocratização. Exemplos que o Brasil podia aproveitar. Podia fazer muitas ideias. Se eu puder comentar alguma coisa que nós estamos trabalhando, é decisão nossa, está na mão do presidente para tomar a decisão de implantação. Uma delas é a lei do silêncio. Isso já funciona em outros países. O governante ele dá um prazo para aprovar um alvará, uma aprovação de uma planta. Então ele dá um prazo, 30 dias, 60, 90, o que ele acha necessário. Se naquele prazo o governante não recusou aquela proposta, ela é automaticamente aprovada. Outra é o seguinte, é você saber o custo. O legislador, ele não pode fazer uma lei, em que ele não avalie quanto aquilo vai custar. Hoje se fala muito no custo Brasil. O que é o custo Brasil? O custo Brasil é o seguinte, você tem quase 40% da economia brasileira que você paga de impostos. Agora, você tem boa educação? Não tem. Você tem boa saúde? Você não tem. Quer dizer, você tem transporte? Você não tem. Infraestrutura? Não tem. 40%. Então, tem países que cobram até mais de 40%, mas você tem tudo lá. Tributamos a produção e não a renda. É isso mesmo. Ainda. É. Então, tem muita coisa. Um parlamentar, quando vai fazer uma lei, ele tem que calcular qual é o custo da implantação daquilo. E o impacto financeiro. Quer dizer, bom, é uma coisa boa, tal. Parlamentar, ele vem de um segmento que conhece, ele vai lá, ele vê que alguém, um outro parlamentar faz uma proposta. Agora, se levantarem o benefício dessa lei e também quanto ela custa, aí você tem uma dúvida se implanta ou se não implanta. Porque hoje são milhares de leis, decretos, todos os dias implantados. Tem fiscais, principalmente do INSS, que diz claramente que não sabe, a lei é tem tanta modificação tão complicada que ele não sabe das coisas novas, entendeu? Então tem que andar com o livrinho lá todos os dias para poder saber daquilo que foi implantado. Mas, deputado, é certo que essa burocracia que enfrentamos no país, ela atrasa ou ela impede um maior crescimento? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É totalmente diferente de muitos países com sucesso. Você vê uma coisa, eu vou dar um exemplo do Chile, recentemente que tivemos uma reunião aí que o ministro está fazendo do Chile. O Chile tem um relacionamento com 90% da população do mundo de livre comércio, com 75% da economia do mundo. Então, eles negociam com a ALCA, quer dizer, com os Estados Unidos, com a NAFTA, com todo mundo, com a Europa, com China, com o Japão, com Coreia, com todo mundo de livre comércio. O Brasil só tem um acordo com o Mercosul e não funcionando. Os empresários vão entregar mercadoria na Argentina, a carreta fica 40, 50, 60 dias parada, para que um executivo autorize a entrada no país. São muitos gargalos. Muitos gargalos. Então, em tudo, você vê a presidente da República falar o seguinte, passando de helicóptero aqui em Teresópolis, que não tivemos aquele problema todo de avalanche, inundação, tudo mais, que precisava resolver a burocracia para dar recurso para aqueles municípios. Que a burocracia impedia você atender de imediato a chegada do dinheiro. Então, você vê uma coisa, se um governante fala da burocracia, é que ela é tão grande que ela prejudica a todos. Desde o mais simples que precisa de alguma coisa. Você vê o poupa-tempo em São Paulo, como foi bom. Que maravilha o poupa-tempo. Por que não pode ter o poupa-tempo empresarial? Entendeu? Em que você facilita também as coisas. Fechar uma empresa demora, abrir uma empresa demora, tudo você tem dificuldade. Você não tem nada facilidade. Dizem até que alguns criam dificuldade para vender facilidade, né? Puxa. Mas o projeto da Fiesp é muito grande e é uma coisa que a gente
tenho certeza que vai trazer muito benefício para a população. Deputado, rapidamente, porque nosso tempo acabou, eu só queria fazer uma última pergunta para o senhor, bem rapidinho. O senhor não acha que o senhor continua fazendo política na medida que discute esses assuntos todos e essas sugestões podem se tornar políticas públicas? Eu acredito que sim. Viu? A única coisa que não se emprega para a política não é tão bem vista. Mas nós fazemos política todos os momentos, até com a mulher, com os filhos. Política do bem. Política do bem. Essa, sem dúvida alguma, a gente pode contribuir bastante naquilo que você puder fazer. Muito obrigada pela entrevista do senhor, por ter comentado sobre assuntos do passado e também atuais aqui no Memórias. Eu que agradeço. Obrigada, é isso. Memórias volta na semana que vem. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.